Você já ouviu falar que Jesus desceu ao inferno? Essa é uma das questões mais intrigantes da teologia cristã e gera muitas dúvidas entre os estudiosos da Bíblia. Será que ele realmente foi ao inferno? O que ele fez lá? Qual o significado disso para a nossa fé? Hoje, vamos explorar essa questão com base nas Escrituras e entender o impacto espiritual desse acontecimento. Mas antes de iniciarmos esse estudo profundo, vamos orar juntos para que Deus abra nosso entendimento e nos conduza à verdade. Senhor Deus, nos colocamos na Tua presença neste momento, pedindo que o Teu Espírito Santo nos guie no estudo da Tua palavra. Que possamos compreender as profundezas da Tua verdade e aplicar esse conhecimento à nossa vida. Que toda dúvida e confusão sejam dissipadas e que, ao final deste estudo, saiamos fortalecidos na fé, com o entendimento mais claro da Tua obra redentora. Em nome de Jesus. Amém. Para entender o que aconteceu após a morte de Jesus, precisamos recorrer à própria Bíblia. Em Atos 2, versículo 31, Pedro, ao pregar no dia de Pentecostes, menciona que Davi profetizou sobre Cristo, dizendo que ele não foi deixado no Hades, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Essa passagem nos leva ao Salmo 16, versículo 10, onde está escrito: Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso indica que, de fato, Jesus desceu ao mundo dos mortos, mas será que isso significa que ele sofreu tormento no inferno? O apóstolo Paulo também menciona esse evento em Efésios 4, versículos 8 ao 10, onde afirma que Jesus subiu às alturas e levou cativo o cativeiro, mas antes disso, ele desceu às partes mais baixas da terra. Essa passagem nos leva a refletir sobre o que seria esse cativeiro e por que Jesus precisou descer antes de ascender. A chave para compreendermos isso está na distinção entre Hades e Geena. O Hades, na tradição judaica, é o lugar dos mortos, dividido em dois compartimentos: o seio de Abraão, onde os justos aguardavam a redenção, e o lugar de tormento, reservado aos ímpios. Já a Geena, ou inferno propriamente dito, é o destino final dos que rejeitam a Deus. Diante disso, podemos concluir que Jesus não foi ao inferno para sofrer, pois sua obra de expiação foi concluída na cruz, como ele mesmo declarou ao dizer: está consumado, João 19, versículo 30. Mas então, por que ele desceu ao Hades? O propósito da sua descida foi proclamar a vitória sobre o pecado e a morte. Em 1 Pedro 3, versículos 18 e 19, está escrito que Cristo, após ter sido morto na carne, foi vivificado pelo Espírito e pregou aos espíritos em prisão. Essa passagem tem sido interpretada de diversas formas, mas a explicação mais aceita é que ele anunciou sua vitória aos justos que aguardavam a redenção e declarou a derrota do reino das trevas. Esse evento foi o cumprimento do plano de Deus desde a fundação do mundo. No Antigo Testamento, os santos não tinham acesso direto à presença de Deus antes da obra redentora de Cristo. O sacrifício de Jesus abriu esse caminho, permitindo que aqueles que estavam no seio de Abraão fossem conduzidos à glória. Foi isso que Paulo quis dizer ao afirmar que Jesus levou cativo o cativeiro. Os justos do passado agora podiam estar definitivamente na presença de Deus, pois o preço do pecado havia sido pago. Ao longo da história, muitas interpretações erradas surgiram a respeito desse tema. Alguns sugerem que Jesus sofreu no inferno como parte da redenção, mas isso não encontra respaldo bíblico. O sacrifício de Cristo foi completo na cruz, como ele mesmo declarou. Outros acreditam que ele deu uma segunda chance aos ímpios, mas a Bíblia ensina que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, versículo 27. Portanto, a descida de Jesus ao Hades não foi para sofrer ou para dar uma segunda chance, mas sim para proclamar sua vitória e abrir o caminho para a vida eterna. Agora que compreendemos o que realmente aconteceu quando Jesus desceu ao Hades, é fundamental refletirmos sobre o impacto desse evento em nossa vida cristã. O que essa verdade significa para a nossa fé? Como isso transforma a maneira como vivemos? A descida de Jesus ao Hades não foi um sinal de derrota, mas sim de triunfo. Como vimos em Colossenses 2, versículo 15,
ele derrotou os poderes das trevas e abriu o caminho para a salvação eterna. Isso significa que não precisamos mais temer a morte, pois Cristo a venceu por nós. Como diz 1 Coríntios 15, versículos 55 ao 57, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem Cristo, você tem a certeza da vida eterna. A Bíblia é clara em dizer que o inferno não foi criado para os seres humanos, mas sim para Satanás e seus anjos. Em Mateus 25, versículo 41, Jesus declara: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Infelizmente, muitas pessoas escolheram a separação de Deus porque rejeitam a salvação em Cristo. Mas a boa notícia é que você não precisa fazer parte disso. Jesus já pagou o preço para que você tenha vida eterna ao lado de Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não adie essa decisão. Em Apocalipse 1, versículo 18, Jesus declara algo poderoso: Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso significa que nada está fora do controle de Cristo. Ele tem autoridade absoluta sobre tudo. Se você está enfrentando medo, ansiedade, lutas espirituais, lembre-se disso. Jesus tem as chaves. Você confia nele para cuidar da sua vida? Chegamos ao momento mais importante deste estudo, a oração final. Até aqui, aprendemos que Jesus desceu ao Hades, venceu a morte e tem as chaves do inferno e da vida eterna. Agora, precisamos responder a essa verdade de forma prática. Se essa mensagem tocou seu coração, este é o momento de se render completamente a Cristo. Se você já é cristão, ore para renovar sua fé. Se ainda não entregou sua vida a Jesus, essa pode ser a decisão mais importante da sua vida. Feche os olhos, respire fundo e ore comigo com sinceridade. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Obrigado por enviar Teu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim na cruz e vencer a morte por amor a mim. Hoje, entendo que Ele desceu ao Hades não para ser derrotado, mas para proclamar sua vitória e abrir um caminho para que eu possa estar contigo para sempre. Pai, eu reconheço que sou pecador e que preciso do Teu perdão. Sei que sem Ti eu nada sou. Por isso, neste momento, entrego minha vida a Jesus. Senhor Jesus, eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra no meu coração, transforma minha vida e guia cada um dos meus passos. Que a partir de hoje, eu viva para glorificar o Teu nome. Ajuda-me a vencer os medos, a lutar contra as tentações e a andar na Tua luz. Que o Teu Espírito Santo me fortaleça todos os dias e que eu nunca me desvie do caminho da verdade. Eu rejeito toda a obra do inimigo contra minha vida e declaro que pertenço a Cristo. A partir de hoje, sou nova criatura, e meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor, por essa salvação tão maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração sincero, saiba que algo poderoso aconteceu no mundo espiritual. Jesus transformou sua vida, e você agora faz parte da família de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, e até o próximo estudo.